Fala Tricolada, tranquilinho? Alexandre Antônio na área para mais um vídeo aqui no canal. Sejam muito bem-vindos ao canal Tricolada, esse canal aqui que é da família Tricolor. Olha, tem novidades aí, informações. Lembrando sempre a vocês para assistir a live de número 41. Lá tem as instruções para vocês concorrerem à camisa número 1 do Fluminense, aquela camisa tricolor da Umbro, tá? Não é sorteio. Vá lá, pega as instruções, participa porque tem até sábado. E outra coisa, segunda-feira vou participar de uma live no canal Saudações Tricolores. Então, 19h30 por ali, eu vou estar junto com Pedro Rangel e seus convidados para trocar uma ideia, participar de uma live aí. Eu acho que é a minha primeira live com a rapaziada. Então, com certeza, é a minha primeira live lá no Saudações Tricolores. Então, vou estar participando e gostaria muito que meus inscritos assistissem, dessem uma moral. Gosto muito de participar da live com vocês. E eu vou participar no Saudações Tricolores, então conto com a audiência de todos vocês. Segunda-feira, 19h30. Show de bola? Rapaziada, vamos falar sobre Laranjeiras e sobre essa nota do Anselmo Góes, do jornal o Globo, intitulada Praga do Tricolor. Ele diz o seguinte, eu vou ler a nota para vocês aqui, para vocês verem o absurdo. O governador Wilson Witzel, alimentou um plano de desapropriar a sede tradicional do Fluminense em Laranjeiras, pagando 300 milhões de reais. Não sei onde que o governador vai tirar 300 milhões de reais. Um estado em recuperação fiscal, para pagar o funcionalismo público é uma luta. O governo não pode gastar além do que arrecada, e essa crise econômica. Mas tudo bem, o governador tinha esse projeto. Para quê? Seu projeto era construir ali um centro administrativo com passagem direta para o Palácio Guanabara. Você que não é do Rio de Janeiro, as Laranjeiras é muro a muro com o Palácio Guanabara, onde que o governador governa o estado, onde que ele despacha e comanda a cidade. Muro a muro, lado a lado ali. O Fluminense, historicamente, ele já foi amputado. Aquele estádio das Laranjeiras já teve uma parte sua amputada, para o bem do município, para o bem do estado, para o bem do povo carioca. A Pinheiro Machado precisava duplicar a sua pista e o Fluminense vendeu aquela arquibancada que fica atrás do gol, virada lá para Pinheiro Machado. Foi desapropriado uma área de 1.084 metros quadrados. O Fluminense perdeu para o estado do Rio de Janeiro. Recebeu uma quantia de 49 milhões de cruzeiros na época, e mais as áreas remanescentes dos terrenos da esquina da rua Álvaro Chaves e Pinheiro Machado. Esquina ali da Álvaro Chaves. Recebeu do governo por ter cedido uma parte de sua arquibancada, aquela parte ali atrás do gol. Vocês veem que fica o estacionamento onde que os jogadores colocavam seus carros. Então o Fluminense já teve parte de seu estádio histórico, representativo, história da seleção brasileira, o palco onde que a seleção brasileira conquistou o seu primeiro título internacional, que foi um sul-americano, foi lá em Laranjeiras, onde que a seleção brasileira fez a sua estreia como seleção, representando um país para o mundo, onde que a história do futebol brasileiro está toda ali. E tem essa ideia aí, estapafúrdia do governador, afastado, isso aí não vai para frente, esses 300 milhões, essa ideia de comprar todo o estado da Laranjeira para construir esse prédio administrativo, ligando o Palácio Guanabara a esse prédio, não vai para frente. Eu já ouvi há algum tempo, na época que a FluSócio estava no comando do Fluminense, era Peter Abad, mas na época do Peter, uma ideia, um burburinho, uma conversa sobre a possibilidade do Fluminense vender aquele espaço para um shopping. O shopping daria um dinheiro pelo terreno, construir o seu shopping ali, o Fluminense manteria a sua sede social, né? Ali a entrada principal, onde que tem o Salão Nobre, mas aquele espaço do campo todo, e seria construído um shopping ali em Laranjeiras. E o Fluminense receberia mensalmente um valor, já teve essa conversa, já teve essa ideia. O Twitter pegou fogo na época com relação a isso aí, a torcida pegou muito mal esse tipo de informação, pegou mal para o presidente na época também. Não se sabe se era um boato ou se tinha realmente uma proposta, então não tem nada confirmado com relação a isso, mas já teve um assunto girando com relação às Laranjeiras. Dificilmente a Laranjeira só é lembrada para ser reformada, para voltar a jogar lá nas Laranjeiras. A Laranjeira só é lembrada em época de eleição.
Aí cada candidato faz a sua promessa, como o próprio Mário fez na sua campanha para presidente do Fluminense, que ele acabou vencendo aí junto com a chapa com o Celso Barros. Ele falou que ia revitalizar e reformar. Infelizmente, Laranjeiras é tratada como uma peça de museu. Não, vou corrigir. O Fluminense não é a Laranjeiras não é tratada como uma peça de museu, né? Porque tem peça de museu que é bem melhor tratado, tem mais cuidado, recebe mais cuidado do que a própria Laranjeiras. Laranjeiras nem cal, nem tinta recebe, nem reforma é feito lá. Já peças de museu são restauradas, coloca-se proteção, se protege, se cuida de uma peça de museu, tem todo o cuidado para preservar. Laranjeira nem isso, está lá, tomando sol, tomando chuva, ao relento. Então nem isso se tem um cuidado com Laranjeiras. Ainda tem, a gente vê pessoas relacionadas ao Fluminense, conselheiros, dizerem que a Laranjeiras é um atraso para o Fluminense. O Fluminense precisa pensar em modernidade, pensar no futuro, pensar num estádio próprio e esquecer Laranjeiras. Manter só a sede social, manter somente a sede social ali, onde que os flamenguistas, vascaínos, né, que moram ali perto de Laranjeiras e usam as piscinas, as quadras de tênis, poderem trafegar tranquilamente, mas o campo das Laranjeiras, para quê? É só história é passado. Qual é a importância da história? Mas a história nos faz ver o quanto nós somos grandes. Sem a história, sem o monumento, a gente não reconhece o tamanho que um dia a gente teve. E a gente continua grande porque a gente tem história. Quem tem passado tem história, quem tem história quer permanecer grande para representar, para fazer valer toda aquela história de glória que você viveu. Mas não, eles só pensam ali na área social, onde que os sócios frequentam as suas quadras de tênis, suas quadras de vôlei, as suas áreas de convivência. Futebol só diminui o Fluminense. Laranjeiras é um atraso para alguns. Para mim, é grandiosidade, mostra o tamanho do Fluminense, mostra o quanto o Fluminense foi grande e precisa permanecer a ser. Quando você vê um governador agir desta maneira, mostra o desrespeito e ao nível que o Fluminense chegou. A passar pela cabeça de um governante destruir um templo do futebol nacional, acaba mostrando como o Fluminense é visto pelos órgãos públicos, como um clube de bairro. E o Fluminense não é um clube de bairro. O Fluminense é a história do futebol nacional. O Fluminense exige respeito. Então é uma afronta. 300 milhões, tá, pagando 300 milhões, é quase a metade da nossa dívida total, ajudaria bastante, Eu vi até nas redes sociais alguns torcedores falando, aceito 300 milhões desde que o governador do estado cedesse um terreno para a construção de um outro estádio para o Fluminense. Querem negociar, querem fazer rolo com a nossa história. Essa história não está à venda. A nossa história diz quem nós somos, quem o Fluminense é. Não precisa destruir a nossa história para vislumbrar um futuro maior para o Fluminense. O Fluminense precisa ser melhor cuidado, ser preservado, manter-se forte. E não é destruindo o que a gente foi um dia que vai fazer a gente ser grande, não. A gente tem que se manter grande usando o passado como base, para a gente olhar para trás e ver quanto a gente era grande e poderoso e o quanto a gente está agora. E a gente desceu de nível. Um governador não se pode passar na cabeça de um governador em destruir a história de um clube tão importante e centenário como o Fluminense. E a gente vê torcedor achando isso normal. Não pode ser normal. Isso não passa na cabeça de um governante quando se direciona ao seu clube de coração, que é o Flamengo. O Flamengo quer isso. O Flamengo quer destruir o Fluminense. O Flamengo quer destruir nossa história. E todo mundo sabe que o governador é um flamenguista que se ajoelha para um artilheiro de Libertadores como o Gabriel Barbosa e o jogador vira as costas para ele. E está aí afastado com suspeita de corrupção
Mas isso passa pela cabeça não só do governador, não, passa pela cabeça de todos os torcedores do Flamengo que ele representa, que ele era a autoridade máxima do Estado, agora afastado, é um flamenguista declarado, anda para cima e para baixo com a camisa do Flamengo. Passa pela cabeça de todos os flamenguistas destruir a história do Fluminense, e a história do Fluminense não está à venda. Não se vende a história do Fluminense. O Fluminense vai ser eterno como a Laranjeiras é, se preservar a sua história. E não vamos deixar que flamenguista nenhum precifique o Fluminense. Laranjeira não tem preço, é incalculável. Reforma, pinta, restaura. Não quer jogar lá? Não joga, mas deixa ela lá. Aquilo é um monumento. É como se fosse o Cristo Redentor. É como se fosse o Arco do Triunfo da França. Tá lá. Quem passa a ver e lembra o quanto a França foi grande e o quanto o Cristo representa para a cidade do Rio de Janeiro, os monumentos. Mas demolir, botar abaixo e vender, na minha opinião, é um absurdo. Mas tem tricolores que divergem, que acham que o Fluminense deveria vender, pegar 300 milhões, gastar contratando jogadores meia boca e depois ficar sem a sua história. Tem opiniões divergentes de todos os lados e eu respeito. Gostaria que você também colocasse sua opinião aqui embaixo nos comentários. Se tem preço às Laranjeiras, o que vocês acham dessa ideia do governador, que graças a Deus não governa mais o Estado, e essa ideia não vai para frente, mas me chamou a atenção, principalmente nas redes sociais, ver tricolores achando que pode sim vender as Laranjeiras e pensar em comprar um outro terreno ou construir o estádio em outro lugar, ficar somente com a área nobre ali, com a piscina e tudo. Opiniões divergentes. Eu gostaria de ouvir a opinião dos nossos inscritos. Bota aí seus comentários pra gente continuar trocando ideia aí nos comentários, tá bom? Rapaziada, muito obrigado por assistir esse vídeo. Deixa aquele like maneiro, se inscreva no nosso canal. Conto sempre com vocês.